Compartilhar para vencer concursos públicos aqui, João Carlos Espíndola, direto do canal Compartilhar para Vencer, trazendo para vocês a leitura da Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notadamente para o cargo de escrevente técnico judiciário. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e traz outras providências. Hoje é o dia 1/3 de 2023, essa lei aqui está super atualizada, peguei hoje no site do Planalto. Só para contextualizar, eu trouxe o artigo 37 da Constituição Federal e o seu parágrafo 4º. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. Essa lei de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal é essa aqui, a Lei 8429 de 92. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma a assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei. Então aqui já tem uma informação super importante. Apenas as condutas dolosas é que agora são tipificadas como atos de improbidade administrativa. Vamos lá, porque antes condutas culposas e também condutas dolosas podiam ser tipificadas como atos de improbidade administrativa, porém agora apenas as condutas dolosas. Se a conduta não é dolosa, não será um ato de improbidade administrativa. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei. Então, dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Então, não basta que o agente tenha agido de forma voluntária, tá? É preciso que haja a vontade livre e consciente de alcançar o resultado. Isso aqui é o dolo tipificado, né? Vamos lá. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito. O dolo aí, o dolo específico que eu quis dizer lá em cima. Quando eu falei dolo tipificado, eu quis dizer dolo específico, né? Que é o específico fim de agir, que é o que está dizendo aqui. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim específico, que é o dolo específico, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, se houver aqui o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem a comprovação do ato doloso com fim específico, ou seja, com dolo específico, esse mero exercício da função ou desempenho de competências públicas afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então veja bem, se não for comprovado o dolo específico, não existe ato de improbidade administrativa. Aplicam-se
ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Então, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador são aplicados ao sistema da improbidade disciplinado aqui nesta lei, na Lei 8429 de 92. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º deste artigo. O parágrafo 5º deste artigo é esse aqui que nós acabamos de ler aqui, olha. Olha aqui o parágrafo 5º desse artigo. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. E aí ele diz que estão sujeitos às sanções desta lei os atos praticados contra o patrimônio de empresa privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º desse artigo. 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Isso aqui é importante, olha só. Independentemente de integrar a administração indireta, não importa, não importa se integra ou não a administração indireta, é independentemente. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário, ou seja, o patrimônio público, haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então aqui é assim, se os cofres públicos, eles contribuíram, por exemplo, com 50% da receita, aí a repercussão do ilícito será sobre esses 50% e não sobre o total ali do patrimônio dessa empresa privada, dessa instituição privada, beleza? Veja bem o que diz aqui o parágrafo 6º antes. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, veja bem, aqui é uma entidade privada, tá? Que ela recebe subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício dos entes públicos. Então, esses atos estão sujeitos às sanções dessa lei. Agora, a repercussão do ilícito depende. A repercussão do ilícito depende. De qualquer forma, os atos estão sujeitos à responsabilidade por improbidade baseado na Lei 8429. Agora, a repercussão é que vai depender se tem do valor do patrimônio público inserido ali naquela instituição privada, que é o que diz o parágrafo 7º.
independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Eu vou ler de novo isso aqui, ó. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. É como se um prefeito tivesse tomado uma decisão baseado numa jurisprudência dizendo que aquilo não era um ato de improbidade. Só que lá na frente, essa jurisprudência que dizia que aquilo não era um ato de improbidade, ela não prevaleceu. Aí ela passou a dizer agora que é um ato de improbidade. Então isso aí não configura improbidade, porque lá atrás aquele prefeito agiu de boa fé, porque ele se baseou numa jurisprudência que aqui, ó, até o ano de 2022 dizia, por exemplo, que não era improbidade. Agora no ano de 2023, essa jurisprudência não prevaleceu, quer dizer, ela caiu por terra e agora passou a ser um ato de improbidade. Olha, esse prefeito não pode ser responsabilizado por isso, porque lá no ano de 2022 ele realmente acreditava que aquilo não era improbidade, baseado numa jurisprudência que ainda não estava pacificada e lá na frente ela veio a não prevalecer, ela caiu por terra essa jurisprudência. É o que diz aqui. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas dessa lei, o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. No que se refere a recursos de origem pública, sujeitam-se às sanções previstas dessa lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Então, o particular que induzir ou concorrer dolosamente para a prática do ato de improbidade poderá ser responsabilizado com base na Lei 8429 de 92. Ele não pode ser responsabilizado sozinho.
sem a participação de um agente público, mas se ele induzir ou concorrer para que um agente público pratique o ato de improbidade e faça isso de forma dolosa, ele pode sim ser responsabilizado com base na Lei 8429 de 92. Parágrafo 1º. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, casos em que responderão nos limites da sua participação. Então, os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores, eles não vão ser responsabilizados por uma coisa que foi a empresa que fez, a empresa, a não ser que comprovadamente aí fique provado, né, aí que houve uma participação deles diretamente e que eles receberam benefícios diretos. E aí, nesses casos, eles responderão nos limites da sua participação, beleza? As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, de que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Beleza? Artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Então, se houver indícios de ato de improbidade, aquela autoridade pública que ficou sabendo dos fatos representará ao MP competente para as providências necessárias. Porque dependendo do caso vai ser o MP, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, por aí vai. Artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente, estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Artigo 8º-A. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º dessa lei, esse que nós acabamos de ler, aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Então, o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. A responsabilidade sucessória de que trata esse artigo também aplica-se na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei, decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Então, vamos ler isso aqui de novo. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei decorrente de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Dos atos de improbidade administrativa, e aqui a gente entra, pessoal, numa parte fundamental mesmo da lei
8429 de 92, eu vou até destacar de vermelho porque é muito importante. Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. É o artigo 9º e aqui preste atenção ao verbo, tá bom? Vai ter o verbo receber, perceber, utilizar, usar. São esses verbos aí que tem a ver com enriquecimento ilícito, beleza? Então vamos lá, vamos ler aqui. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente, observa aqui, e notadamente, vamos lá. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de que tem interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, olha o verbo receber. Beleza? Perceber, inciso 2. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao do mercado. Então aqui também a pessoa percebe. Olha o inciso 3. Perceber. Todos esses verbos, perceber, receber, utilizar, usar, tem a ver com enriquecimento ilícito. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor do mercado. Veja bem, a pessoa recebe uma vantagem econômica para ela alugar um bem público por um valor inferior ao do mercado. Ela recebe, ela percebe essa vantagem econômica. Isso aqui é ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Olha o 4. Utilizar. Olha o verbo 4. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Aqui fica claro aquele agente público que usa o carro da prefeitura, o carro da Câmara de Vereadores para o seu bel prazer, que usa ele ali para si mesmo de forma particular, beleza? E aí ele deixa de utilizar o seu veículo para utilizar o veículo público. Ele utiliza em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Ou ele usa, por exemplo, um trator da prefeitura para fazer a terraplenagem da sua propriedade. Veja, ele está se enriquecendo ilicitamente, beleza? Receber, olha o verbo receber, vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. Mas veja que aqui o simples fato dele aceitar a promessa de tal vantagem, aqui fala ou aceitar a promessa de tal vantagem. Ele pode nem ter recebido, mas ele aceitou a promessa para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, aceitou a promessa de tal vantagem, ele cometeu aí um ato de improbidade administrativa. Receber, olha o verbo receber,
vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Adquirir, olha o verbo adquirir. O verbo adquirir tem a ver com enriquecimento ilícito. É o verbo adquirir, para si ou para outrem, no exercício de função, de mandato, de emprego ou de função pública, em razão deles. Veja bem aqui, ó. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo de emprego ou de função pública, e em razão dele, olha aqui, em razão deles, bem de qualquer natureza, deixa eu marcar de vermelho isso aqui, e em razão deles, não é a palavra ou, é cumulativo isso aqui, é uma coisa e outra. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrente dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Deixa eu marcar só isso aqui de amarelo para a gente poder comentar isso aqui melhor, beleza? Vamos lá, ó. Olha só, adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. É aquele, por exemplo, aquele servidor, aquele escrevente do Tribunal de Justiça que passa no concurso, assume, é nomeado, toma posse, e ele tinha uma vida ali muito humilde, muito simples, sem grandes regalias, e de repente ele aparece dirigindo aí um carro de 250 mil reais, de 300 mil reais. Aparentemente aí, alguma coisa está errada. Por quê? Porque esse bem, esse carro de 300 mil reais, uma casa de R$500 mil, ela é desproporcional à evolução ou à renda do agente público, é desproporcional à renda, ao patrimônio, à evolução do patrimônio ou da renda do agente público. Mas aí a lei diz que é assegurada a ele a possibilidade dele demonstrar a licitude da origem dessa evolução. Pode ser que esse escrevente técnico judiciário, após ter assumido o cargo no Tribunal de Justiça, tenha ganhado da loteria. Não é verdade? Tenha ganhado na loteria. E aí ele pode provar a demonstração da licitude, da origem dessa evolução. É isso que está falando aqui. Assegurada a demonstração pelo agente da licitude de que aquele dinheiro, aquela evolução patrimonial é lícita. Aceitar, olha esse aqui, ó. Aceitar, olha aqui, ó. Aceitar tem a ver com enriquecimento ilícito. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Por exemplo, é um fiscal da Receita Federal que aceita, que recebe emprego, comissão, ou exerce uma atividade de consultoria para uma empresa que vai ser fiscalizada pela Receita Federal. Isso aqui também pratica um ato de improbidade administrativa. Aquele que perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Olha, ele percebe uma vantagem econômica para fazer isso. Então, é ato de improbidade que importa
enriquecimento ilícito. Aquele que recebe vantagem econômica, olha o verbo aqui, ó, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Então ele recebe uma vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Aquele que incorporar, olha o verbo, incorporar. Esse verbo incorporar está diretamente ligado ao ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio. E olha, é ao seu patrimônio. Não é ao patrimônio de terceiros. Porque se fosse ao patrimônio de terceiros, aí seria o quê? Atos que causam prejuízo ao erário. Mas ele fala aqui, olha, incorporar ao seu patrimônio. Ao seu patrimônio. Observe isso aqui, ó. Incorporar ao seu patrimônio. Deixa eu pegar outra cor aqui para essa seta, porque aqui eu já estou usando a cor verde, ó. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Usar, olha esse verbo aqui, o verbo usar, em proveito próprio. Olha aqui, em proveito próprio. Usar em proveito próprio. De novo eu vou puxar outra seta. Usar em proveito próprio. Bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Agora nós vamos para os atos de improbidade que importam prejuízo ao erário, e nós veremos que quando se trata de prejuízo ao erário, é uma atitude, é um ato que tem que estar ligado a outra pessoa, que está ligado a um terceiro. Ele permite que um terceiro se enriqueça ilicitamente, você entende? É por isso que é prejuízo ao erário, porque não é o próprio agente que se enriquece. Ele permite, ele facilita que outro se enriqueça, entende? Por isso que é prejuízo ao erário, não é enriquecimento ilícito. Porque o enriquecimento aqui, nesse caso, dos atos de improbidade do artigo 10, não é do próprio agente, mas ele permite que um terceiro se enriqueça ilicitamente. Dos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Aqui pode ser ação, mas também pode ser omissão dolosa ou culposa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Vamos lá. 1. Facilitar ou concorrer ao verbo. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de renda, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Veja que lá no caso do enriquecimento ilícito, era a própria pessoa que incorporava esses bens. Aqui ele não incorpora, mas ele facilita ou ele concorre para que outra pessoa incorpore. Por isso que é prejuízo ao erário. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Então aqui não é a própria pessoa que utiliza os bens. Veja que tem o verbo utilizar, mas não é a própria pessoa que está cometendo o ato de improbidade, não é ela mesma que utiliza, não é ela, mas ela permite ou ela concorre
para que uma outra pessoa física ou jurídica utilize. Por isso que é prejuízo ao erário. Veja aqui, ó, doar, olha o verbo doar, diretamente ligado aqui a prejuízo ao erário. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como, doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Veja aqui que no 4, ó, tem o verbo permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bens integrantes do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, ou ainda a prestação de serviços por parte delas por preço inferior ao do mercado. Se você voltar lá no artigo 9º dessa lei, da Lei 8.4/29 de 92, você verá que lá o agente, ele recebia o valor para fazer isso aqui. Aqui ele não recebe, aqui ele não percebe, aqui ele permite ou facilita. Aqui no artigo 10 da Lei 8.4/29 de 92, ele permite ou facilita para que terceiros façam isso. Não é ele que faz, entende? Olha aqui o 5º. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou superior ou serviço por preço superior ao de mercado. Aqui o 6, realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantias insuficientes ou inidôneas. Eu vou frisar isso aqui, porque veja bem aqui, ó, aqui foge um pouquinho do padrão dos verbos. Então vamos lá. Às vezes só decorar não é bom também. Vamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Realizar operação financeira. Veja que aqui o verbo não é. Eu vou até marcar de outra cor, mas observa aqui, ó. O verbo não é permitir, o verbo não é doar, o verbo não é facilitar, o verbo não é concorrer. Aqui o verbo é realizar. Observou isso aqui? É importante isso aqui. Observar esses verbos mais diferentes. Aqui o verbo é realizar operação financeira sem a observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Isso aqui é o quê? Ato de improbidade administrativa que importa. Prejuízo ao erário. Nós estamos no artigo 10 da Lei 8.4/29 de 92. Olha esse outro verbo aqui diferente também, ó. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Conceder. Agora ligadão no inciso 8º. Esse inciso aqui é muito importante, porque tem um inciso do artigo 11 que se parece muito com esse aqui. Então vamos ficar ligados nesse aqui, ó. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Aqui lá no artigo 11, se eu não me engano, vai ter lá um inciso que fala sobre frustrar concurso público, algo assim. Quer ver? Deixa eu pegar lá para a gente ver. Deixa eu ver aqui, ó. Frustrar a licitude de concurso público, é algo assim. No artigo 11. Olha aqui, ó. No artigo 11 aqui, ó. Olha aqui o artigo 11. No inciso 5. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro. Isso aqui, pessoal, é ato que atenta
contra os princípios da administração pública. Aqui nós já estamos no artigo 11. É só para fazer uma comparação. Frustrar em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento público ou do procedimento de uma licitação, isso aqui é atentar contra os princípios da administração pública. Lá no inciso 8º do artigo 10, permitir ou cadê lá? Frustrar, onde a gente estava? Frustrar a licitude de processo licitatório ou processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Isso aqui é ato que atenta, é ato de improbidade administrativa, que significa o quê? Prejuízo ao erário. Isso aqui é prejuízo ao erário. É muito parecido. Quer ver? Observa. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo, mas para quê? Para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. Pega isso aqui para diferenciar. Pega essa parte aqui, olha. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Acarretando perda patrimonial efetiva. Pega aqui essa palavra, ó, também, acarretando perda patrimonial efetiva, para diferenciar desse aqui. Aqui, olha, onde a gente estava, no 5 aqui, ó. Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Esse aqui tem a ver com, eu vou até marcar diferente aqui, ó, tem a ver com atentar contra os princípios da administração pública. E o outro lá de cima é ato de improbidade administrativa que importa prejuízo ao erário. Beleza? Ordenar, olha esse verbo diferente também aqui, ó. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, tá bom? Isso aqui também é ato de improbidade que importa prejuízo ao erário. Agir, e ó, o verbo agir, ó, agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Então isso aqui também é um ato de improbidade que importa prejuízo ao erário. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. O 11. Liberar a verba pública sem a estrita observância das normas legais pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. O 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 12. Permitir para que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. O 14 aqui, celebrar contrato. Olha aqui a palavra celebrar, o verbo celebrar a palavra, celebrar contrato
ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. O 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. O 16. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Mas percebam, permitir ou concorrer tem a ver com o quê? Com prejuízo ao erário. Celebrar, de novo, parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. O 19, agir para a configuração de ilícito na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Aqui é agir para a configuração de ilícito na celebração e na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Liberar, ao verbo liberar, recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Então, vou ler isso aqui de novo, que esse artigo é importante. Esse parágrafo é importante. Nos casos, veja bem, é que o 22 era até um caso separado de ato de improbidade administrativa, que agora foi incluído aqui no prejuízo ao erário. Beleza, mas vamos lá. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Beleza. Agora, nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, até porque não houve a perda patrimonial. Vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no parágrafo 1º dessa lei, que são as entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, da administração direta e indireta, por exemplo, sociedade de economia mista, autarquia, empresa pública, e por aí vai. Fundações públicas, É isso que está dizendo. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará
improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. O que acontece aqui, pessoal? A Petrobras é uma empresa pública, né? A Petrobras. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Eu acho que a Petrobras também é uma sociedade de economia mista. Se eu não me engano, eu não tenho certeza. Vou falar da Caixa Econômica. A Caixa Econômica é uma empresa pública, com total certeza. A Petrobras eu não me lembro. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Beleza. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras, não importará improbidade administrativa, porque se trata do quê? Da atividade econômica. O Banco do Brasil pode ter prejuízo econômico decorrente da sua própria atividade. É isso que está dizendo aqui. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado um ato doloso praticado com essa finalidade. Beleza? É isso que está dizendo aqui, que o simples fato do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, ter um prejuízo decorrente da sua atividade econômica, isso não é ato de improbidade administrativa, a não ser se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. O artigo 10A foi revogado, que era esse artigo aqui era aquele que falava justamente disso aqui, conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2013, beleza? Seção 3 dos atos de improbidade administrativa que importam atentar contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade caracterizada por uma das seguintes condutas. Aí está aqui o 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Então, isso aqui são atos que importam atentar contra os princípios da administração pública. Olha aquele lá, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto ou de terceiros. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida econômica ou política capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Descumprir, olha isso aqui, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Olha o 9, que é o nepotismo, isso aqui. Nomear cônjuge
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, que é o nepotismo cruzado. Praticar, isso aí é ato que atenta contra os princípios da administração pública. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Veja bem, praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas de órgãos públicos. Isso aqui é um ato que importa atentar contra os princípios da administração pública. Nos termos das convenções, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto número 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto número 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º desta lei a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nessa lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituído por lei. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata esse artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Eu vou até marcar isso aqui com bastante atenção. Veja bem, o enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem possíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Os atos de improbidade de que trata este artigo aqui que nós estamos lendo, que é o artigo 11, que tratam dos princípios da administração pública. Eles exigem
lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem possíveis de sancionamento, e eles independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito. É porque, às vezes, atentar contra um princípio da administração pública não vai causar dano ao erário, ou a pessoa não vai se enriquecer ilicitamente. Mas, ainda assim, se existir lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, ele será sancionado por essa lei. Por exemplo, revelar um fato ou circunstância de que tenha conhecimento em razão do cargo. Pode ser que essa revelação não traga prejuízo ao erário e pode ser que não cause enriquecimento ilícito a ninguém. Enriquecimento ilícito a ninguém. Porém, ainda assim, será um ato que poderá atentar contra os princípios da administração pública. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Então nós paramos aqui e numa próxima gravação nós vamos falar sobre as penas aplicadas aí em relação a cada artigo, do artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. Um abraço, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Valeu, pessoal.